vez você decidiu pintar um trabalho e fez a pergunta: que cor eu vou usar? Pois é, essa pergunta é mais comum do que você imagina. E esse vídeo vai te ajudar a decidir qual cor você vai usar no seu trabalho. Oi, eu sou Andréia Alcântara, eu sou mestre em História da Arte e arte educadora há mais de 20 anos. E dando aula, uma das perguntas que mais as pessoas fazem para mim é: como é que eu decido uma cor para usar no meu trabalho? Aí eu decidi fazer esse vídeo. E esse vídeo em especial, ele tem o apoio do PROAC 2021, o de número 39. E na sequência eu vou fazer outros vídeos falando sobre o uso das cores nos trabalhos aí de maneira mais prática. A cor é apenas um recorte dos elementos visuais que a gente usa para fazer um trabalho artístico. Então, a gente tem dentro desse pacote de elementos visuais a linha, a superfície, o volume, a luz e, como eu já tinha dito, a cor. Então, hoje a gente vai falar só sobre a cor. Antes, eu queria só mostrar os livros que eu estou usando para falar sobre esse primeiro elemento. Então, assim, ó, eu tenho esse livro aqui da Feigo Ostrower, que aí a gente tem, num dos capítulos, ela até chama de elementos visuais mesmo, e aí a gente tem todas essas referências que eu tinha comentado, que são a linha, a superfície, volume, luz e tal, e aí mais à frente, aí a gente tem a gente tem um capítulo direcionado ao tema que a gente vai tratar hoje. Outro livro que a gente usa também, que eu acho que é bem bacana, é esse daqui, Arte e Percepção Visual, que também tem um capítulo só falando sobre a cor. Nesse caso aqui, é o capítulo 7, certo? E aí a gente tem outros livros e tal, mas conforme a gente for falando, eu vou trazendo os outros livros que eu usei de referência, né? E vou deixar na descrição também o nome dos livros todos. Bom, mas vamos continuar. E para esse momento eu proponho um desafio. Eu sugiro que você feche o olho e aí imagine um retângulo azul e dentro dele um retângulo menor vermelho. E aí a minha pergunta é possível fazer isso sem ter a cor ali para representar? E aí eu diria que dos elementos visuais que a gente tem para compor uma imagem, a cor, ela precisa dessa presença sensorial. Se eu pedir para imaginar uma linha, um círculo, né, que é uma área fechada, que é uma superfície, a gente consegue imaginar. Mas a cor, ela precisa estar presente. Daí a importância dela para o nosso trabalho, né? E quando a gente fala em composição de cor, a gente está falando basicamente de 3 cores: o amarelo, o azul e o magenta. Eu estou chamando o vermelho de magenta, que é esse mais cor-de-rosa, porque assim, quando a gente compra uma tinta vermelha e tenta misturá-la, por exemplo, com o azul, a gente não consegue o violeta. Por quê? Porque o vermelho, ele já tem um pouco da mistura do amarelo. Então, nesse caso, eu estou chamando de cores primárias: o amarelo, o azul e o magenta. E aí, as cores secundárias, que são as cores que, se misturadas, compõem novas cores, aí a gente tem aí o vermelho, né, que é uma mistura do amarelo e o magenta, o amarelo e o azul para dar um verde, e o magenta e o azul para dar o violeta. E esse comentário é mais para justificar por que a gente não está usando o vermelho, que a gente convencionou chamar de cor primária, e sim essa cor mais puxada para o cor-de-rosa. E a gente não pode falar de cor sem falar em tonalidades, né? E aí, por exemplo, que é uma coisa que eu acho que é bastante interessante, é que assim, se eu fizer a pergunta: qual dos dois cinzas
que estão na tela, qual deles é o mais claro? Eu imagino que a maioria de vocês diga que é a cor que tem o preto em volta. O interessante disso é que, na verdade, os dois cinzas têm o mesmo tom. Daí a gente falar a importância da cor do fundo para a gente compor uma imagem. E aí, pensando nos dois elementos principais aí da de uma imagem, onde figura é o elemento principal dessa imagem e o fundo são todos os elementos que a contornam, eu trouxe um livro aqui que eu usei, inclusive uma das imagens como referência, que é esse daqui, ó. De novo, é esse daqui, Assim se Pinta. Nesse livro, o autor, ele coloca uma imagem sem o fundo e depois ele vai trazendo diferentes fundos para essa referência. Eu trouxe aqui essa imagem representada para a gente ter um pouquinho mais de clareza sobre ela. Vamos lá. Bom, olha só, essa é a imagem que o autor Parham ele usou para falar sobre a importância das cores no fundo de uma imagem. Então ele começa primeiro trazendo uma imagem sem o fundo, depois ele acrescenta um fundo mais avermelhado. Eu não sei se dá para perceber o quanto o tom de pele, quando a gente olha esse fundo avermelhado, quanto o tom de pele dessa personagem fica esverdeado. E o autor ele vai seguindo e colocando outras referências de tons de fundo. O que dá para perceber nesse caso aí é que o tom de pele, por exemplo, dessa personagem, ele fica com um tom verde, mas é um verde um pouco mais azulado. E vale notar que eu não troquei a imagem, eu só troquei o fundo dessa imagem. Quando a gente traz o tom azulado para a imagem, para o fundo dessa imagem, a impressão que dá é que o rosto dela fica um pouco mais iluminado. Lembra que eu falei que a cor é uma experiência sensorial? Pois então, o importante quando a gente está fazendo um estudo de cores é pegar as tintas, misturar essas tintas e fazer várias composições, porque assim o nosso cérebro começa a associar essas relações de cor. No começo, a gente vai misturando cores muito instintivamente. Só que o instintivamente não é um instintivamente treinado. Pois é, a minha dica é que você faça muitos exercícios de misturas de cor. Escolhe uma imagem de referência para a figura e vá construindo várias imagens com fundos diferentes para que você consiga perceber com mais facilidade o quanto o fundo interfere na figura da frente, assim, na figura principal. No começo vai parecer uma coisa mecânica, sabe? Mas depois, aos poucos, você vai conseguir fazer as misturas de cor de maneira instintiva. Naturalmente, as misturas de cor vão ficando mais interessantes. Outra coisa que eu acho interessante falar quando a gente está falando de cores é a questão da mistura das cores. Eu peguei uma imagem que estava lá no livro do Parham e ele sugere a separação das cores e separei essas cores em folhas de acetato. Então eu separei o que era cor azul, o que era magenta, não dá para ver direito, mas enfim, daqui a pouco eu mostro na folha. E o que era amarelo e o preto. E aí, olha só que interessante. Quando a gente pensa numa banana, por exemplo, uma das duas cores que a gente costuma misturar são o amarelo e o vermelho. E aí a gente tem uma composição de cor. Só que a gente não percebe o quanto de azul essa imagem tem. E também
é difícil perceber, e aí a gente vai poder ver junto, que além disso, a gente também tem preto para compor a imagem. Essa estrutura aqui, ela está representada aqui nessa imagem, eu vou mostrar. Essa daqui é a imagem só, misturados o vermelho e o amarelo. E olha só o quanto de azul a gente precisa acrescentar nessa imagem para ter uma composição como essa daqui. Só que eu diria que a gente vai muito mais longe. E olha só que diferença. Uma imagem onde a gente tem as 3 cores e uma imagem onde tem o acréscimo do preto também. Por que eu trouxe essa imagem, né? Porque é importante dizer o quanto a combinação das 3 cores primárias mais o preto, ela é importante na construção de uma imagem. Quando a gente está fazendo uma mistura de tom de pele, por exemplo, isso é muito comum. As pessoas pegam o amarelo e o vermelho e começam a misturar para fazer aquele laranjinha, né? Porque a gente faz uma associação que o nosso tom de pele é laranjinha. E aí, uma coisa divertida quando eu tô dando aula é que aí eu vou lá e falo pra pessoa assim: cadê o seu tom de azul? Aí ela já me olha com uma cara assim, fala assim, tipo, tom de azul, né? Aí eu pego, né? O laranja dela tá lá prontinho, aí eu pego e acrescento o azul. Aí a pessoa olha, geralmente ela coloca a mão dela perto da cor e fala assim: nossa, eu não sabia que o tom de pele tinha azul. E isso é muito divertido, né? E além do tom de pele ter azul, a gente também coloca o preto para colocar os tons mais escurecidos, né? O que é o que acontece aqui, olha. Quando a gente olha a imagem do lado direito, né, e começa a olhar os tons de sombra do lado direito da maçã, por exemplo, ou nas partes mais escuras da banana, a gente vê o quanto de preto a gente tem nessa imagem. Então, eu acho que isso é bem legal para guardar na memória e depois fazer uns exercícios explorando essas relações de cor. Agora vamos falar um pouquinho sobre a harmonia das cores, porque assim, quando a gente olha um círculo de cores e fala assim, meu Deus, quanta cor e como é que eu vou usar tudo isso? Isso porque esse círculo de cores ainda não tá com as subdivisões, mas quando a gente olha em outros círculos de cores na internet, às vezes a gente fala, meu Deus, ainda mais quando a gente sabe, por exemplo, que no computador a gente tem 256 milhões de cores, aí você fala, pronto, como é que eu vou usar tudo isso? E uma das maneiras é considerar grupos de cores dentro desse círculo de harmonia. Então, por exemplo, se eu quero escolher um conjunto de cores, eu vou fazer primeiro um exercício onde no desenho que eu vou usar, eu vou colocar apenas as cores primárias. Um outro grupo de cores, por exemplo, que a gente pode escolher para fazer no nosso desenho, para usar no nosso desenho, são as cores secundárias. Então a gente deixa de usar o amarelo, o azul e o magenta para usar as cores que estas 3 primeiras misturadas fazem as cores. Então, por exemplo, né, o magenta mais o amarelo vai fazer o laranja, o magenta mais o azul vai fazer o violeta e o amarelo mais o azul vai fazer o verde. Então aí a gente vai fazer um desenho e considerar apenas laranja, verde e violeta. Essa é uma outra maneira de escolher um grupo de cores para o seu desenho. E como eu estou falando de misturas, eu acho que é interessante considerar que a gente tem uma série de outras combinações. Considerando o magenta e o amarelo, por exemplo, né? Quando a gente mistura quantidades iguais, a gente vai ter o laranja. Mas se a gente mistura quantidades diferentes, a gente tem tonalidades diferentes. Então, vamos supor que se você vai misturar tintas, você coloca uma quantidade maior de magenta e uma quantidade menor de amarelo. Aí você tem o vermelho. E ao contrário, a gente tem um laranja um pouco mais claro. E essa lógica se dá nos outros grupamentos de cor. Então, por exemplo, o verde.
O verde acontece a partir da mistura do azul e do amarelo, mas se a gente coloca um pouco mais de amarelo, a gente vai para esse amarelo, verde amarelado, ou quando a gente coloca um pouco mais de azul, a gente vai para esse verde mais azulado. E na sequência é a mesma lógica, né? E aí aqui o magenta com o azul. E a gente tem essa mesma relação de mudança de cor a partir da quantidade maior ou menor de uma ou da outra cor. Fazendo isso, a gente tem todo o círculo de cores. E aí eu achei legal escolher algumas imagens que tivessem essas combinações. Aí eu trouxe essa daqui, por exemplo, que ela é basicamente as 3 cores primárias. Claro que ela tem, além dessas cores primárias, a presença do preto e do branco. Nessa imagem, por exemplo, a gente tem 2 grupos de cores compostas, ou também chamadas de complementares. E o que é isso, né? É basicamente assim, quando a gente olha a cor, a gente vai olhar no círculo de cores, a gente percebe que a cor vermelha, por exemplo, está exatamente oposta à cor verde. E a cor amarela está exatamente oposta à cor violeta no círculo de cores. E para complementar essa imagem, o artista vai usar as cores mais próximas das cores complementares. Então, além do vermelho e do verde, a gente tem as cores mais próximas, que são o laranja e o verde mais claro. E seguindo a mesma lógica, a gente tem um tom de verde amarelado que está ali na proximidade do amarelo. Então veja que é possível construir a imagem a partir de um grupo principal de cores e aí depois você usa grupos secundários. E o artista continua, né? Ele vai usar um tom de verde, por exemplo, que é mais próximo ao verde, ao segundo verde que a gente estava falando, e esse verde ele não está exatamente no círculo de cores, ele está ele está representado numa das tonalidades daquele verde. O azul acontece a mesma coisa e o lilás também. Então veja, é possível construir uma harmonia de cores a partir de uma relação direta, que eram as primeiras, as cores complementares, e depois trabalhar pensando nas cores de proximidade. Não saindo daí, você tem uma boa composição de cor. Nessa imagem, por exemplo, o autor trabalhou com um grupo de 3 cores complementares diretas, né? Então você tem 3 conjuntos de cor que se misturam, construindo uma imagem bastante colorida e bastante harmônica. Essa imagem, por exemplo, do Matisse, segue o mesmo princípio da imagem anterior, só que ele usa tonalidades diferentes. Então, as cores elas não são tão vivas quanto a imagem anterior. E para falar de tonalidade, a gente fala principalmente da questão da saturação. Aqui eu trouxe um exemplo onde à esquerda a gente tem a imagem original e à direita a gente tem 2 imagens que foram construídas a partir dela, que uma tem uma baixa saturação e aí os tons ficam mais esmaecidos e a outra tem uma saturação maior, então ela fica muito mais viva, muito mais intensa. Então, além da cor, você vai poder optar pela saturação. Você pode escolher uma saturação média, ou uma saturação mais baixa, ou uma mais elevada. E a partir disso, você vai fazer uma relação de cores, onde você tem uma imagem mais viva, mais intensa, ou uma imagem mais esmaecida. Depende do objetivo que você quer trazer para sua imagem. Aqui a gente tem uma imagem onde a saturação é um pouco mais baixa. Nessa imagem, por exemplo, os tons estão super saturados e são as mesmas cores que foram utilizadas na imagem do Gauguin, a imagem anterior.
E quando a gente fala de cores, a gente pode ir muito mais além. Até agora, a gente estava falando de misturas de cores, onde a gente usava as cores puras ou as misturas de duas cores em particular. Aqui, no círculo de cores, eu acrescentei um grupo de cores onde a mistura é feita a partir de outras cores, que a gente pode chamar de cores terciárias. Então, repare, a gente tem 3 triângulos dentro desse círculo de cores. E cada triângulo, reparem que tem 2 pontas maiores e uma ponta menor. E o que isso quer dizer? Quer dizer que numa mistura, por exemplo, desse oliva, você tem uma combinação entre laranja e verde. E aí, para chegar no oliva, você põe uma quantidade menor de violeta. Repara que onde que a gente está vendo essa cor ardósia, ou outro nome que a gente dá para ela, o bistre, você tem a mesma mistura. Você tem a mistura do laranja, do verde e do violeta. Mas as pontas mais compridas do triângulo indicam que a quantidade maior aí para fazer a mistura dessa cor são o verde e o violeta. E o laranja, nesse caso agora, ele aparece com uma quantidade menor de cores. E aí a mesma coisa acontece com o castanho. O castanho é uma mistura principal do laranja e o violeta com uma quantidade menor de verde. Então a sugestão que eu dou é que você faça uma mistura de cores, que você faça uma experiência de cores a partir dessas misturas. E aí eu trouxe algumas imagens que têm relação com essas cores terciárias. Nesse caso aqui, então, as cores que predominam são as de tom ardósia. E aí, para complementar, o artista usa o azul, que tá próximo ali, né? Se a gente for lembrar lá no círculo de cores, o azul tá ali no meio. E a gente tem, para destacar o tema, o artista colocou o tom avermelhado nesse rolo de linha que ela estava afiando, né? Então você tem os tons de vermelho para destacar o assunto principal da imagem. E para esse rolo de linha que tem um pouco de vermelho não representar a única coisa vermelha na imagem, o artista ele coloca pequenos tons de vermelho espalhados na imagem. Só que esses vermelhos eles já são um pouquinho mais carregados de um tom. Provavelmente o artista colocou um pouquinho desse tom de ardósia no vermelho para quebrar a intensidade dele. A segunda imagem que eu trouxe aí como exemplo é uma imagem do Picasso onde predominam os castanhos. Então reparem que o Picasso, além da tonalidade castanha, ele acrescenta o preto, no caso da roupa, por exemplo, para esse castanho ficar mais escuro, e acrescenta um pouco de vermelho. No caso, na parte do lado do braço direito, por exemplo, onde a gente percebe que tem uma quantidade um pouco mais de vermelho nesse castanho. E pensando no triângulo, ele tende mais para o lado, para a ponta mais amarela do triângulo que constrói esse conjunto de cores. Então você consegue ver também tons alaranjados. Nessa imagem, a gente vê as 3 combinações terciárias. Aqui do lado esquerdo, a gente tem as combinações de castanho. Na parte superior, onde tem a árvore, e aqui do lado direito, a gente tem as combinações de oliva. E o céu é composto com as tonalidades de ardósia. Então, o artista usou, para fazer a escolha das cores dessa obra, as 3 combinações terciárias principais. Resumindo, a gente consegue fazer qualquer cor com as combinações do círculo de cores, desde que a gente consiga fazer isso de maneira consciente. E, no caso, se alguém olhar uma imagem, a gente consegue justificar esta imagem. Bom, falar de círculo de cores é pensar numa infinidade de possibilidades. A gente estava falando das misturas e tal, e da saturação, e enfim, e a gente pode também falar de temperatura. Porque assim, quando a gente pensa em misturas de cores, a gente pode dividir em 2 grupos de temperaturas principais.
E quando a gente está falando de temperatura, aí no caso mais específico da palavra temperatura, esse conjunto de cores ele está relacionado à temperatura mesmo, né? Ao calor, ao sol, ao fogo, e que são todos elementos da natureza que trazem para a gente sensações, que trazem para a gente sensação de proximidade, por exemplo. Por isso a gente até usa a expressão de calor humano, né? E geralmente essas cores elas têm mais uma relação do avançar, do expandir. Você tem uma relação mais para fora quando a gente pensa no círculo de cores nas temperaturas quentes. E o mesmo acontece quando a gente divide esse círculo de cores com as temperaturas frias. E aí acontece a mesma coisa nessa lógica de relação com a natureza, que no caso dos tons azulados estão relacionados ao frio, ao céu, ao gelo, e que naturalmente dão uma sensação de distância. E nesse caso, a lógica também é uma sensação ao contrário do expandir, é uma sensação de interiorizar, de recuar, de retrair. Essa sensação está relacionada ao frio, por exemplo, que quando está frio, a nossa tendência é ficar retraído, é ficar dentro de casa, é ficar mais entende? As imagens que eu usei até agora e essa lógica de combinação de cores eu encontrei no site do Google Art, que eu também vou deixar aqui na descrição, né? O legal dele é que ele divide os grupos de imagem pelo tom predominante. Nesse caso, por exemplo, o vermelho, e aí dentro desses tons vermelhos, dentro das imagens que predominam o tom vermelho, a gente percebe cores, imagens mais saturadas, menos saturadas, com combinação do azul, que é no caso essa segunda imagem, que é da Tarsila do Amaral, enfim, é um ótimo lugar para se fazer pesquisa e percepção de combinações, de combinação de cores. Outro site muito legal para quando a gente quer decidir uma cor é o Color Adobe. Eu também vou deixar o endereço dele na descrição. Ele traz, por exemplo, numa das páginas, as imagens e no rodapé dessa imagem a combinação principal dessas cores. E ele vai muito mais além. Você pode escolher as combinações de cor e mexer nesses pontos do círculo até você chegar no conjunto de cores que você quer. E à medida que você está mexendo nesse conjunto de cores, as cores embaixo vão se modificando. Reparem também que do lado esquerdo do site você tem as possibilidades das cores análogas, que são essas próximas, a monocromia, porque aí você vai usar só um tom de cor, o círculo, né, a tríade de cores, né, com sempre uma combinação com 3 cores, e aí daí por diante. Aí é legal fazer, né, explorar esse site que eu acho que é bem bacana. E nessa página aqui, em particular, no site, tem uma coisa que é legal, é que você pode fazer a combinação das suas próprias imagens. Então, quando você coloca em extrair imagem, escolhe uma imagem para combinar, ele te dá as cores principais dessa imagem. E ele também faz o gradiente, então as passagens de tom com a imagem, com a cor principal. Isso daqui é muito legal e de repente você já tem uma referência e quer trabalhar com essa referência, então você pode fazer isso. Em resumo, as combinações de cor seguem essa tabela. Então, dá para, por exemplo, fazer um conjunto de exercício a partir dessas combinações. E é isso. Eu espero ter podido ajudar, né? E os links que eu falei vão ficar na descrição. E quando vocês estiverem dando uma olhada lá, aproveita para dar uma curtida, uma compartilhada se você gostou do assunto, tá bom? Em breve eu vou entrar com outros vídeos de maneira mais prática a partir dessa construção teórica aí que a gente fez hoje, tá bom? Até mais!